Participação especial. Olha ela aí, que legal. Oi, boa noite. Como você está linda de rosa choque. Amiga, a gente tem que dar um upgrade, né? De vez em quando é bom. Tá muito legal, muito bonita, Amanda. Olha, coloquei você no ar porque não adianta, vai ficar escondidinha. Eu hoje não estou aqui com o Mites no estúdio, mas se ele estivesse, eu colocaria você também. Então vai fazendo companhia pra gente, para os nossos ouvintes, que daqui a pouquinho, já você começa falando. Tá bom, lindinha? Tudo bem, amiga. Então tá. Olha, agora chegou a hora de nós falarmos aquele assunto que eu sempre falo com vocês. Você já teve tempo de parar um pouquinho hoje? Aquele tempinho assim de se conectar com Deus? Não? Ainda não? Que tal então se fizermos agora, juntinhos você e eu? E eu quero ler para você algo que está escrito na Bíblia, no Salmos capítulo 100, de 1 a 3. E lá está escrito: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, entrai diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Deus nos criou, queridos. Ele nos fez o seu povo. E isso é motivo mais do que suficiente para nós honrá-lo, adorá-lo, magnificá-lo. Mesmo que algo não esteja indo bem em nossa vida, Deus continuará sendo Deus e nós continuaremos sendo o seu povo. Nele devemos confiar sempre. Por isso, querido ouvinte, permaneça firme e retribuindo a Deus tudo aquilo que ele merece, que é a nossa adoração, a nossa obediência. As coisas estão difíceis, o mundo está de cabeça para baixo, não é verdade, com essa pandemia? Mas não desista. Não desista, porque existe um Deus que pode todas as coisas. Ele pode remover pedras. Ele pode nos fazer andar sobre as águas. E ele pode também abrir o mar, se for preciso. Não importa. Ele sempre vai dar um jeito de nos ajudar. Ele sempre vai dar um jeito de nos socorrer. Anda precisando desse socorro? Que tal você procurar aquele, o único que pode te ajudar e te socorrer? Não desista. Convide-o a estar junto com você. Com Marta prantear a morte de seu irmão, que na tumba está, mas em Cristo a se transforma em fé. Retire a pedra, Cristo diz, Lázaro viverá. Ele ainda remove pedras do seu caminhar, que te fazem tropeçar, que não pode suportar. Jesus Cristo veio ao mundo fazer aquilo que você não tem forças para realizar.
música que inspira. Programa Novo Tempo. Olha, daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós teremos aqui a doutora Amanda de Alcântara. O programa Novo Tempo volta já já! Novo Tempo. O melhor lugar, o seu imposto de renda prepara. Contabilidade mensal é o nosso diferencial. CPTech Service, soluções contábeis. Contabilidade pessoal, empresarial e aplicação para o IT Number. Faça um orçamento 774-843-2167. CPTech Service, simplificando a sua vida. 774-843-2167. Precisando aí resolver o seu problema de imposto de renda? Procure Carlos Pimentel, CPTech Services, 774-843-2167. Não perca tempo! E o programa Novo Tempo já está de volta, porque agora nós vamos receber aqui a doutora Amanda de Alcântara e ela vai falar sobre as formas. Quais são as formas de tratamento para dependentes químicos? Alô? Oi, boa noite. Boa noite. E aí? Tudo bem, minha amiga? Tudo bem? Boa noite a todos que estão nos assistindo, ouvindo. Muita gente aí voltando, né? Talvez do seu trabalho, Verdade. mas aí ligadinha com a gente, participando, né? Estamos nesse tempo agora, né? De que se não dá pra ver, a gente A ouve. gente ouve. Amanda, eu só vou pedir para você abaixar um pouquinho o seu microfone, o volume do seu microfone. Só um pouquinho. Amiga, olha, ele baixou o máximo que ele pôde. Se eu baixar, ele tá um negocinho só. Ele não me dá a opção de baixar menos. Então eu tento resolver aqui, sem problema. Eu só vou apresentar agora para aqueles que ainda não conhecem Amanda de Alcântara. Ela é psicóloga, ela atua na área de dependência química já desde 2009. Ela vem se especializando e se aperfeiçoando com atendimento clínico no consultório e em clínicas de reabilitação para tratamento ao uso de substâncias químicas. Queridos, ela está na página do Facebook, ela também está no Instagram e ela tem um site também, amandadealcantara.com.br. Falei tudo, Amanda? Menina, me sinto até uma pessoa super grande. E ela Me sinto uma pessoa adulta com tantas informações. É isso mesmo, minha amiga, é isso mesmo. Amanda, é melhor a gente ser criança, né? Porque Jesus falou que o reino do céu é das crianças. Vamos continuar assim, Amanda? Tá tudo certo, vamos continuar assim, amiga, que é o melhor que nós fazemos nesse tempo de pandemia, aonde tá tanta coisa acontecendo, né, ô Lu, então... Muita coisa acontecendo. Muita Aqui coisa né, pra pensar, muita coisa pra fazer, né? Queridos, são exatamente 7 horas e 27 minutinhos e agora nós vamos começar a ouvir da doutora Amanda aquele assunto que ela já começou no programa passado, quando ela esteve. Se você perdeu, procure lá na página do Facebook, porque você vai encontrar doutora Amanda e ela vem falando para a gente novamente a respeito das formas de tratamento para dependentes químicos. Eu andei ouvindo, Amanda, e me lembro que você falou que nós temos aí a forma através da psicologia, do psiquiatra, né? Nós temos o AA, nós temos os narcóticos anônimos também, né? Então, tem muita coisa. Quer dar uma recapitulada para a gente já começar falando sobre o que você tem de novidade para hoje? Então, acho que vale, né, a gente dar uma recapitulada, acho que nós falamos no último programa sobre a forma de tratamento no consultório psicológico, onde normalmente, né, a gente chama a família junto para estar participativa, para ser colaborativa desse processo, né, de tratamento, porque não é só um indivíduo, ele é uma parte que constitui um todo.
e como tal, toda a família precisa fazer parte desse andamento, né? Desse programa aí de tratamento. Amanda, desculpa, Amanda, mas eu quero falar, queridos ouvintes, a Amanda tem sempre batido nessa tecla. Olha, tratamento para o dependente químico é necessário que a família esteja junto nesse tratamento. Porque quando adoece todo mundo. E quando precisa de tratar, tem que tratar todo mundo. Então, quando vocês virem alguma dessa situação, então vá lá, fala assim, olha, eu ouvi lá no programa Novo Tempo, doutora Amanda, especialista em dependência química, em tratamento de dependência química, ela sempre fala que quando o tratamento tem que tratar o dependente químico, mas tem que tratar a família também. Sim. E eu vou até deixar um assunto meio polêmico para a gente começar a tratar a partir da próxima semana, né, da próxima quinzena aí, sobre os padrões de repetição, que muitas pessoas perguntam se isso é hereditário ou não, mas a hereditariedade de uma forma muito baseada, digamos assim, isso passa de sangue para sangue, né? Como fosse uma diabetes, uma colesterol, enfim, um colesterol. Mas nós vamos falar, talvez, de padrão de repetição, de cultura de família. Por isso que eu sempre chamo família, eu sempre chamo todo mundo, porque é muito importante. Bom, vamos retomar um pouquinho, então. Então, eu falei da importância do tratamento quando vai para consultório, que eu convido a família, que eu chamo a família, né? Existem tratamentos medicamentosos, onde o paciente junto com a psicoterapia, lembrando que psicoterapia é com psicólogo. Terapia é uma técnica, né, que pode ser usada, são técnicas diversas. Psicoterapia é com psicólogo devidamente registrado no Conselho de Psicologia, tá? Volto a dizer, eu não estava recapitulando o programa anterior, que nós falávamos sobre pessoas tomarem posse desse título sem o ter. Então, é importante que a família procure um profissional da área de saúde. Exatamente. Né? Psicoterapia com psicólogo. Né? Terapias são técnicas, mas psicoterapia é dada a autonomia para o psicólogo. O tratamento medicamentoso somente com psiquiatra, nenhum psicólogo, nenhum psicólogo tem autorização pelo conselho a dar receita médica, tá? Isso não é uma área, isso não é de competência do psicólogo, é somente área de competência do médico, psiquiatra ou outro médico, tá? Outra forma de tratamento, claro que estamos falando de um projeto de tratamento para um usuário, né? E para a sua família, que vai englobar, às vezes, a forma por tratamento com internação, voluntária ou involuntária, o tratamento psicológico no consultório com psicólogo, acompanhado um psiquiatra, porque não sabemos se há uma comorbidade, ou seja, um transtorno instalado de humor, depressão, bipolaridade, alguns outros transtornos, e o tratamento por internação, que é uma das alternativas, que também acontece de uma forma muito favorável, e lembrando, quando a família for buscar alguma clínica, alguma instituição, procure saber, pede referências, vai fazer visita, entra, pergunta, questione, fale com o psicólogo de lá, busque referências desse lugar. Tem também, Lu, uma forma de tratamento que nós não falamos no programa anterior, que tem tratamentos com meditação, acupuntura, são técnicas que ajudam, tá? Sim. A formar esse paciente, né, dar a ele diversas possibilidades de se tratar.
Não é só o tratamento com internação que vai funcionar, não é só psicoterapia com psicólogo ou só psiquiatria, é um conjunto de técnicas que vão se reunir, que estão disponíveis no mercado para a pessoa que comporta, que desenvolveu dependência química, pode usufruir. Eu sou muito acostumada, que é a minha área de muitos anos de atuação com consultório e tratamento por internação. Então, eu aconselho, eu acredito que há casos, sim, que seja necessário uma intervenção um pouco mais drástica, um pouco mais não é radical no sentido pejorativo, mas uma medida protetiva à vida dessa pessoa que está sofrendo por dependência, né? Os centros de acolhimento nos municípios são muito bons. Há tratamento nos CAPs, há tratamento de grupos, terapias, que também são muito bons. O que eu sou muito a favor dos grupos, Amanda, pois não? Eu quero te fazer uma pergunta. Diga, meu bem. O que fazer, né, quando existe uma pessoa já maior, né, não estamos falando agora de adolescentes de 12, 15 anos, como você tem aí no seu consultório, que você já falou para a gente que trata... O início é muito... Eles começam muito cedo com o uso da droga. Uhum. Não estamos falando desse caso, nós estamos falando aí de uma pessoa já com seus 25, 26, 27 anos, que é um dependente químico e que não quer a internação. E continua dando problema, porque a gente sabe que é um problema para a família, né? A família não deve absorver isso e fazer desse problema, o que você sempre fala, o centro da vida de todo mundo, mas nós temos aí um problema para se resolver. E a pessoa não quer o tratamento, não quer ir para uma clínica, não quer se cuidar. O que faz? O que a família faz nesse caso, Amanda? Olha, existe o tipo de abordagem que nós chamamos de involuntário. Né? A compulsória, quando o juiz, depois de algumas tentativas da família, isso acontece muito com menor de idade, o juiz emite um documento, se não me engano, junto com um psiquiatra também. Eu não sei, eu me perdi agora um pouco na ordem dos fatores. Porque, assim, existe a intervenção que nós fazemos com a família. Então, a internação involuntária é quando a família se reúne, toma uma decisão, chama uma ambulância especializada da clínica X e tem a lei, tá? Que no estado de São Paulo existe uma lei Sim. que permite que a família... Isso não é assim, eu quero internar a Amanda, vou lá, pego ela e enfio lá na clínica. Não é isso. A família, ela tem um amparo pela lei estadual, tá? É uma lei que permite que a família intervenha e interne esse parente compulsoriamente ou... me fugiu a palavra. Leve para a clínica involuntária, tá? O paciente vai involuntário, vai para essa comunidade, para essa clínica, e lá é feito um trabalho com psicólogo, com psiquiatra. Amanda, mas acontece que isso pode caracterizar diversas coisas, as famílias ficam com muito medo, Lu. Mas ele vai ficar com raiva de mim. A família fica assim, porque o que acontece? Por isso que é importante a família conversar, ir a um psicólogo, né? A compulsória também, quando a pessoa vai ao psiquiatra, né? O psiquiatra emite ali um documento dizendo que ele precisa de um tratamento por via de internação, etc. e tal, e que ele recomenda quando o médico dá né? A pessoa, claro, que não é assim, eu usei droga ontem, aí a minha mãe vai lá e decide que quer me internar. Não é bem assim também. Tem um histórico, a família apresenta esse histórico ao médico, leva esse paciente ao médico, o médico vai avaliar, vai ver quais são os sintomas, se o paciente está, de fato, colocando a sua vida e de outros em risco, e faz ali um documento
orientando, olha, né, vamos para Sim. um Na verdade, tratamento a aí de proteção da X vida. tempo. Sim, sim. Mas é assim, né, Lu? É muito difícil, é uma linha muito tênue quando a gente vai falar de lei, né? Porque há muitos estados no nosso país e alguns estados têm a lei, eu acho que é 10. Ai, ô Lu, eu não tô lembrando agora. É muita coisa para lembrar ao mesmo tempo. O estado de São Paulo tem, o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, não tem. Minas, porque assim, há alguns estados que não são a favor da internação involuntária e às vezes até atrasam um pouco o andamento das clínicas que fazem, porque também, com uma certa razão, porque assim como todas as áreas, existem pessoas de má fé que não fazem um trabalho muito bacana, não fazem um trabalho muito legal. Mas por isso que a família precisa investigar se a clínica é boa, se tem uma boa indicação, enfim. Aí quando a família, por exemplo, quer internar e o paciente não quer de jeito nenhum, é por isso que é importante a família ter um profissional que já acompanha há algum tempo, né? Porque vai falar com esse profissional, olha, eu não estou conseguindo mais, talvez o profissional vai até a casa da pessoa, conversa com, olha, vamos lá, apresenta para ele, faz uma oferta de tratamento, tem ali um diálogo, explica, mostra coisas da clínica, vai no diálogo, né? Faz uma intervenção. Vai tentando, isso. Mas, em último caso, a família aqui no estado de São Paulo ela pode chamar uma ambulância e falar, olha, eu quero internar, né, o meu filho e levar para uma clínica devidamente cadastrada, com um bom trabalho, etc e tal, né? Embora, Lu, isso pode acontecer, acontece, porque eu já testemunhei isso, mas famílias, a pessoa quando já está às vezes está tão cansada de tanto uso de droga e já vê que não tem mais condições de tentar sozinho, ele acaba indo numa intervenção bacana, sendo acolhido, ele às vezes até vai com a ambulância, os próprios o próprio pessoal da equipe de resgate que vai e conversa, que normalmente são ex-usuários e são pessoas e também se dedicam, né? Preparadas, que vai, que conversa, vamos lá, tal, não sei o quê. Às vezes a pessoa entra na ambulância e fala, não tem outro jeito, é melhor eu ir, tal, né? Acontece isso, é muito benéfico. A própria pessoa, às vezes, está muito cansado, né? Pensa que a pessoa está 20, 30 dias usando droga todo dia, sem comer, sem beber água, sem tomar banho, às vezes, uma situação deplorável, a avalanche emocional e a vulnerabilidade que essa pessoa se encontra. Eu vou ser sincera, eu acredito sim que o tratamento só vai ser bem sucedido, a internação só vai ser bem sucedida se o paciente quiser. Olha, ele está lá no uso de crack, ele não vai querer. A intervenção ali da família, às vezes, de levá-lo para uma comunidade, para uma clínica, eu sei que, assim, por vontade própria, é difícil ele ir quando ele está ali no uso, na fissura, etc e tal, na compulsão. Só que, às vezes, ele nem consegue, ele nem tem forças para pedir ajuda, e a família intervém, e aí vai os profissionais naquela clínica conversar, e assim, eu posso dizer para você que da experiência que eu tenho, 95% depois de 4 ou 5 dias aderiu ao tratamento. Por quê? Porque já está ali alimentado, o sono está regularizando, neurologicamente as coisas estão voltando ao lugar, o raciocínio, as emoções vão tomando, né, vão ali baixando, né, os níveis altos de dopamina, de adrenalina, né? Porque a alimentação na clínica é fundamental os primeiros dias, é fundamental. Por quê? Não adianta eu querer pegar um paciente, por exemplo, até no meu consultório. Por isso que às vezes eu checo com a família ou com o próprio usuário. Quantos dias você está limpo? Como é que está esse uso? Porque eu usei ontem.
Usei ontem até 9 horas da noite e me liga 8 horas da manhã querendo sessão. Não vai ter, eu não vou conseguir atingir esse paciente. Preciso esperar pelo menos 24 horas, né, para que ele tenha dormido, para que ele tenha se alimentado, para que esse físico esteja bom, né, para que a mente esteja receptiva, psicologicamente, porque assim, na hora ali do desespero, da ansiedade, do próprio efeito da droga, eles querem tudo, né, mas vamos ver depois qual que vai ser esse resultado. Então, os resultados de intervenções, quando há internações compulsórias, ou involuntária, ou voluntária, que quer que seja, tá? São muito bons. Eu estou dizendo porque eu tenho muitos resultados, porque eu trabalhei, eu sei positivos, assim como os negativos. Sim. Né? Não quero ser internado e faz birra, isso, aquilo, outro, mas por quê? Aí entra a parte da família. A família não tem como. É fundamental, é 50-50. Não adianta eu tirar toda a droga do meu paciente se eu não estou tratando essa família, se essa família não está disponível, se a família não colabora comigo ou com o próprio paciente. Na verdade, a família tem que colaborar com ela mesma. Nós estamos vivendo tempos em que a família perdeu um pouco o seu papel, no sentido de agregar, no sentido de chamar, né? Eu tenho visto jovens, né? Eu mudei de cidade, voltei para minha terra natal, litoral norte de São Paulo, e aqui é muito comum no litoral o uso de maconha, por exemplo. É muito comum porque é praia, porque tem surf, porque tem a natureza e se tem essa cultura de que para relaxar, nossa, nada melhor para relaxar do que fumar um cigarro de maconha na beira da praia. Quer dizer, você nem aproveita, porque você está intoxicado, né? E ai de mim, pobre mortal, que vou falar isso pra galera, né? Porque afinal de contas eu estou na minha terra, né? Mas é um desperdício muito grande. Então nós temos que ver também qual é a cultura deste lugar. Por exemplo, na França, as drogas sintéticas são muito fortes, Londres. E eu acho que agora, Amanda, a gente tem que lembrar para os nossos ouvintes que quando nós falamos da dependência química das drogas, a gente não está falando somente das drogas ilícitas. Não, estamos falando das lícitas também. O álcool, as medicações, porque eu tenho muitas pessoas que viraram dependentes de medicações. Ai, Amanda, tá vendo? É por isso que eu não tomo remédio. Não é por isso que você não toma remédio. Né? Você se sabota e usa essa justificativa para não fazer um tratamento adequado. Eu sei que algumas medicações têm tem aí uma forte tendência, né? Mas a questão é a predisposição, Lu. Tem pessoas que fazem tratamento para depressão, equilibrou a depressão com psicoterapia, com atividade física, com atividades prazerosas e foi lidando e que abandonou. Eu já vi muitos milagres acontecerem. Né? Eu amo milagre, eu amo testemunhar milagres. Mas as pessoas entram nessa crença distorcida, né, de que eu não vou trocar uma droga por outra, porque não é questão de largar uma droga por outra, porque não quer largar droga nenhuma. É verdade. Nem a lícita e nem a ilícita. É verdade. É como se estivesse usando a droga lícita e fosse menos ruim do que a ilícita. Mas, na verdade, o mal é o mesmo, não é verdade? É que, na verdade, é o entorpecimento. Eu não quero lidar com a situação real, portanto, eu fujo daquilo que eu preciso lidar. Então, eu me mantenho na minha zona de conforto, eu mantenho mais do mesmo para que eu não tenha desgastes, né? Para que eu também não tenha perdas em melhorar. É a famosa historinha da Adão e Eva.
Foi a mulher que tu me deste. A culpa é sempre... É sempre do outro. É muito difícil o dependente químico olhar para as responsabilidades daquilo que lhe foi feito. E quando se percebe um uso, né, ali que já está na dependência, que o repertório de uso já está muito grande, o desajuste familiar está muito grande, os pais dessa pessoa, né, tanto homem quanto mulher, enfim, ficarem se culpando e jogando a culpa um no outro, e não vai resolver nada. Né? A pessoa já está ali, o problema, na verdade, sempre existiu. Existiu já um desajuste, ninguém olhou. Não estou falando da droga, eu estou falando do padrão de relacionamento Sim. entre os familiares. Né? Já existe alguma coisa. É claro, Lu, que assim, nós não podemos deixar de falar, sim, tem a predisposição neuroquímica dessa pessoa, que experimentou, que o corpo gostou, só que assim, o valor, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando o valor emocional que a pessoa dá ao efeito da droga se sobressai, às vezes, ao componente químico natural deste organismo, neuroquímico, tá? Então, por exemplo, quando eu digo assim, eu só consigo ficar extrovertida quando eu bebo ou quando eu fumo maconha. É quando eu dou um valor ao efeito que a droga dá maior do que aquilo que eu sou. Só que assim, se eu já tenho uma predisposição química no meu organismo, obviamente que quanto mais uso eu fizer daquela química, lícita ou ilícita, não importa. Mais, obviamente, que o meu organismo vai gostar, mais, obviamente, que os meus processos cognitivos e neuroquímicos, eles vão se desenvolver através deste uso. É por isso que não adianta as pessoas, depois de 10, 15, 12 anos, sei lá quantos anos está usando droga, e a droga faz o papel de liberar essa dopamina, adrenalina, serotonina, achar que vai conseguir isso sozinho sem uso, às vezes, de uma boa medicação para controlar tudo isso. E é ilusório a família achar que porque ele parou de usar maconha ou parou de beber, que o padrão emocional dele vai sumir instantaneamente. Não vai. Ele está há anos no mesmo padrão. Neurologicamente, há um padrão de repertório neuroquímico aí que está há muitos anos nessa mesma rotina. Então, se você tira uma coisa tão rápida, você tem que substituir por outra. Mas Amanda, então tá vendo? Amanda, então a gente está falando de uma pessoa que está usando a droga como um amuleto, né? Ela é uma pessoa introvertida, Sim. E aí ela usa o álcool, e aí ela consegue ser mais extrovertida, mais comunicativa e dá aquela impressão de estar mais feliz. Então ela tem aquilo como um amuleto para ela, uma bengala. Isso, né? A droga satisfaz ali uma característica pessoal que não é muito legal. Poxa, eu queria ser mais extrovertida, eu queria ser um pouco mais solta, então eu vou beber, fico ali num grau bacana, e ali eu me sinto mais apta, eu sinto que eu tenho mais habilidade, estou me achando, digamos assim. É que me fugiu a palavra do que eu queria falar, né? Por isso que eu preciso anotar sempre. É muita coisa, amiga. A gente está entendendo. Gente, tô entendendo tudo. Como mudança, a gente acha que não, eu estou a 1h30 de Taubaté, que é onde eu estava, mas a mudança é completamente diferente, né? Mas enfim, vamos lá. Então, não é só como uma muleta, mas é também, muitas vezes, até como uma defesa, até como algo que essa pessoa acha e acredita que é inapta. Então, vamos lá, às vezes eu falo para os meus pacientes assim, peraí, você acha que, então, você não é divertido, você não sabe se divertir sem o uso de tal substância? Amanda, eu acho que não. Eu falei, tá,
Então, se a bebida faz você ficar desta forma, então porque já existe essa habilidade em você. Você é capaz de desenvolver e ter desempenho social sem o uso, porque você, se no uso isso emerge, então é porque tem. Vamos trabalhar isso. É quando eu começo a trabalhar com o paciente as questões de crenças distorcidas, cognitivas, Amor porque também há um próprio, reforçamento, amor próprio, mas eles estima. sim, mas isso só vai ser possível quando ele começa a interromper, a espaçar o uso. Porque no uso, minha amiga, não adianta eu querer atingir. É que nem quando a gente está com fome. Esses dias eu tive essa experiência aqui em casa. Saí do trabalho e fui para casa da minha mãe, porque eu precisava usar a internet. Agora eu já estou com a internet em casa, agora eu sou chique. E saí do trabalho 2h da tarde, não minto, 2h e pouca da tarde, corri para casa da minha mãe, porque eu estava ainda sem botijão de gás, por conta da mudança, corri para casa dela, e assim, ninguém podia falar comigo, porque eu estava muitas horas sem comer, uma fome tremenda, e se aparecesse um leão na minha frente, eu pularia em cima dele. Então o meu humor estava alteradíssimo, claro, glicose baixando, etc. Nós temos um corpo físico. Ele funciona quando ele é abastecido com água, com nutrientes, com proteína, com carboidrato que eu amo, um carboidrato. Aí, ó, fala em química e a pessoa adora um carboidratozinho. Então, ninguém podia falar comigo. Quando eu cheguei em casa, o meu irmão, porque ele é mais novo do que eu e minha mãe, Amanda, não sei o que, eu falei, pelo amor de Deus, não fala comigo, deixa eu comer. Minha filha, fritei logo, foi um ovo, minha mãe tinha fritado um peixe, poxa, eu deixei o peixe pra você, eu falei, mãe, não fala comigo não, costura, vai costurar. E aí o meu irmão brincou comigo e falou, vai dar certo mesmo a gente morar junto, porque nós dois com fome, ninguém pode chegar perto. É a mesma coisa o dependente. Não adianta a família ir falar com ele na hora que ele está intoxicado. Eu já te disse, eu falei. Claro que dá vontade, a gente vai, a gente quer bater, quer pegar o cabo de vassoura, jogar no ombro, é assim mesmo. No dia seguinte, a hora que a pessoa acorda, não adianta ir lá gritar, bater porta, abrir janela na cara, jogar um balde de água. Não resolve. Porque ele nem está sabendo, você pode fazer o que você quiser. Você vai conseguir alguma coisa depois, realmente, dele ter dormido, as funções neurológicas começarem a entrar no mínimo de equilíbrio possível, que este corpo comece a reagir normalmente ali no seu fuso, né, no processo deste corpo, e depois dele ter raciocinado um pouco. Ou você acha mesmo que o usuário no dia seguinte não sabe o tamanho da bucha que ele vai segurar? É claro que eles sabem, alguns nem voltam para casa, porque já sabe tudo que vai ouvir, todo o sermão, e não adianta, né? Eu já passei por todos esses processos com família, de xingar, de bater, de dar amor, de internar, de fazer ameaça, não adianta, porque a família nunca cumpre a ameaça, e aí é pior, né? Então assim, ai, nossa, nem vi o tempo, amor. Olha como o tempo voa quando a gente está aqui juntinho ouvindo a Amanda. São 7h57, quase 58 minutinhos. Querida, esse assunto é um assunto que a gente ainda vai ter que falar muito sobre ele. E sempre lembrando que precisamos cuidar do dependente químico e precisamos cuidar da família também. Precisamos entender que a família faz parte do processo de cura do dependente. Olha que legal. Sim. E da própria cura. E da própria cura, exatamente. Amanda, muito obrigada por sua participação aqui hoje conosco. Sempre muito bom ter você aqui. Sempre muito bom ter a sua companhia. E daqui a 15 dias a gente volta. Tá bom? Ok, minha amiga. Eu aguardo você e todos para participarem com a gente.